Olá, meus amigos e queridos estudantes, estamos em mais um curso de teologia, mais uma disciplina do nosso curso de teologia pela FAEDUC. Eu sou o professor André Soares, professor aqui pela FAEDUC, e temos a oportunidade e o privilégio de trazer mais uma disciplina deste curso para você. Espero que esteja tudo ok com você e vamos aos estudos. Hoje, uma disciplina muito interessante, muito pertinente àquilo que nós estamos estudando. Nós vamos estudar hoje sobre a história da teologia. E essa história teve um desenvolvimento que houveram altos e baixos, em momentos que muitas heresias se levantaram e necessitou de teólogos estarem bem abalizados na palavra para podermos ter hoje uma doutrina ortodoxa. Então, dentro dessa aula, nós vamos ver como que se desenvolveu a história da teologia. Pois bem, antes vamos começar com alguns conceitos. Então, nós temos aqui o conceito de história, que vem de historia, que significa informação, inquirição, narração, ou histório, que significa narrar, aprender por inquirição. Então, história, aquilo que nós já temos conhecimento também, né? É a narração dos eventos. Então, dentro da história temos as narrações dos eventos passados da humanidade, que envolve toda a história da humanidade. Nós vamos focar aqui na história da teologia. Também é uma disciplina, né? É um ramo de conhecimento humano, né? História se estuda. Temos aí no ensino básico, ensino fundamental e médio, a disciplina de história. Para alguns é apenas narração dos eventos, em ordem cronológica, sem qualquer tentativa de encontrar algum sentido. Para outros, resulta em uma nova força viva, né, inteligente e teleológica. Né? Teleologia, né, não confundir com teologia. Teleologia é o estudo das finalidades. Né? Para tudo há uma finalidade. Vem a palavra telos. E significa e que vincula, né, tudo a algum plano piloto. Então vamos lá, mais adiante. Então a história da religião, né, em paralelo à história da humanidade, nós temos a história da religião. O ser humano é um ser religioso. Isso dentro da antropologia já prova-se que o ser humano ele é um ser religioso. A fé está intrínseca ao homem. Independente da civilização que ele seja mais evoluída ou menos evoluída, ele tem uma forma de crença, uma expressão de fé, de crer em algo. Então a história da religião é inseparável à história da humanidade. E junto nós envolvemos aí dentro dessa religiosidade a história, né, da teologia, que é a história, como nós vemos, como se desenvolveu o estudo da teologia. Do ponto de vista da Bíblia, é o avanço das operações de Deus entre os homens com finalidades específicas. Né? Nós aqui da FAEDUC centramos muito no pensamento bíblico, naquilo que é doutrinário, naquilo que vem da palavra, é a nossa base aqui da nossa instituição. Nós analisamos a parte bibliológica, então sempre damos ênfase a isto. Então nós temos algumas definições filosóficas de história, né? Então, Aristóteles distinguia a história entre a história por um lado e a poesia, a filosofia por outro. Temos lá Francis Bacon, que a história é aquela disciplina que nos diz aquilo que está circunscrito pelo tempo e pelo espaço. Vico afirmava que a história é um estudo mais importante do homem, né? Conhecer a história para Vico era de extrema importância. Hegel, a razão divina é que faria a história controlando totalmente os processos dos seus resultados. Temos alguns outros, né? Herder supunha que cada época da cultura, cada época e cultura são individualistas, devendo ser explicadas segundo os seus próprios termos. Schelling
Ele coloca 3 estágios, ali, o estágio primitivo, o estágio a era dos romanos e o estágio do futuro. Dilthey, os historiadores são limitados e até cegos da perspectiva da época que vivem, né? Porque estão limitados à sua própria visão. Isso é natural, né? Nós temos a nossa cosmovisão, então não temos como ter uma macrovisão, né? Precisaríamos aí de recursos para isso. Mais definições aqui de história para Carlyle. A história seria determinada por grandes homens, como nós vemos a história, né? Sempre ouvimos isso, a história é contada pelo lado do vencedor, a história é contada pelo lado de quem tem comando, né? E de fato, ela tem as suas parcialidades. Ritchell e Troiltsch, a religião reveste-se de grande importância na história, como eu comentei no início, a história da humanidade está envolvida com a religiosidade, porque o ser humano, ele é um ser religioso, até diz, né, o filósofo Mário Sérgio Cortella, né, que a palavra que religião é coisa de gente tonta. Ele falou, não, religião é coisa de gente, né? Às vezes alguns praticam tontamente, outros não. E de fato, isso nos mostra que dentro do estudo da antropologia, de uma área científica, o ser humano, ele tem a fé intrínseca nele. Não podemos dissociar isso, né? O que nós conhecemos hoje como ateísmo, né? É algo muito recente, né? A partir de 1800 que começam a ter pensamentos ateístas, né? A partir do iluminismo, que começam a banir Deus do seu pensamento, né? Dizendo que não há Deus, né? Que é uma criação do homem. Mas desde os primórdios, o ser humano ele tem as suas expressões de fé. Winterbrand diz que a história é uma das ciências da cultura humana. Max Weber e Edward Spranger, seria possível extrair ideias da história que se tomam base para estudo das ciências sociais. Rudolf Otto, seu interesse pela história se originava-se em tentativa de definir certos aspectos da vida, da filosofia, da religião. Croce, ele dizia que a filosofia e a história são elementos inseparáveis. Collingwood, cada disciplina estudada pelo homem contém alguma verdade, mas acima de todas brilha a história, né? Então essas são algumas definições do conceito de história. Então apenas definições, por isso que eu passei um pouco rápido só comentando alguns dos filósofos e dos historiadores que comentaram sobre a história, porque é algo entra no conceito de definição apenas. Vamos para a historiografia da Bíblia. A história, conforme é compreendida pela nossa cultura, origina-se de 2 pontos. No ponto do século V a.C., na Grécia, com Heródoto, e dos 5 séculos antes, com o redator do livro de Gênesis, ou Jeovista, conforme alguns estudiosos têm chamado. Então nós temos 2 pontos de vista aqui, né? Ponto de vista mais do lado filosófico, que coloca a história partindo a partir do ponto de vista de Heródoto e de Tucídides, e o outro do ponto de vista bíblico, que começa com os livros escritos por Moisés. E dentro desse texto está ali a palavra jeovista. Então nós temos 2 correntes, né, que interpretam a Bíblia, que você poderá pesquisar. A linha que usa o nome para Deus como Jeová, chamada de jeovista, javista, ou a eloísta, né, que utiliza o termo Elohim para Deus. Então nós temos essas 2 linhas dentro do texto bíblico. A história do Antigo Oriente, cerca de 2000 a.C. em diante, esses documentos fornecem estudiosos modernos, muitos informes, permitindo-nos chegar a uma espécie de esboço histórico na história do Egito,
Suméria, dos Acádios, da Assíria, Babilônia e dos Hititas. Aquele início ali, né, na Babilônia, Suméria, as primeiras civilizações que nós temos história, né, escrita a partir da escrita cuneiforme, os hititas, acadianos, os egípcios também têm a sua ampla tradição dentro da história secular. Então isso remonta aí, consegue montar um esboço, né? E é o que tem chegado até nós através de muitos escritores. Já entrando aqui na parte específica da nossa disciplina, teologia, história da teologia, é uma definição breve também. Teologia, se você nunca teve ainda o contato com a disciplina, e este será o seu primeiro contato através desta aula, teologia vem de dois termos, né? Theos e logos, termo gregos, né? Theos e logos, estudo sobre Deus. Não tem como nós estudarmos Deus de forma fazer um estudo de campo, né? Não tem como nós ir até ele e estudá-lo, né, pessoalmente. Então não há como fazer um estudo de campo acerca da pessoa divina, né, acerca de Deus. Então como que nós estudamos sobre Deus, né? Como que nós fazemos o estudo sobre Deus? Então o estudo sobre Deus é feito a partir daquilo que se tem revelado nas Escrituras. Então temos a revelação específica, né, que se chama a Bíblia Sagrada. Então, a partir da Bíblia Sagrada, podemos fazer estudos mais aprofundados. Mas Deus não se revelou somente através da palavra escrita. Deus se revelou através da sua criação. Então, através da criação, também podemos chegar ao Criador. Assim como muitos filósofos chegaram a entender que o universo ele não pode ter existido do nada, ele não pode ter existido a partir do nada, porque até para criar o nada precisaria de alguém que o fizesse, né? Aristóteles chamou que Deus é o motor que move o mundo, né? Porque ele analisou que tudo tem o seu movimento, então o que move o mundo se chama Deus, né? Então Platão também teve definições, muitos filósofos entenderam através do seu estudo sobre o cosmos que há uma necessidade de um Criador, há uma necessidade de uma mente inteligente criando todas as coisas, porque tudo é muito ordenado, tudo é muito perfeito. E hoje nós temos muitos cientistas, né? Passamos aquele período, século XVIII até o século XX, com uma grande oposição à fé, porém, a partir do século XX, século XXI, o discurso dentro da ciência mudou, e hoje nós temos muitos cientistas provando Deus a partir dos seus estudos científicos, né? Podemos citar alguns nomes, Adalto Lourenço, que relata muito sobre a criação, do ponto de vista científico, mostrando a existência de Deus. Temos, a partir de estudos da bioquímica, Marcus Eberlin, mostrando que a partir da bioquímica, né, fazendo um estudo aprofundado da bioquímica, você refuta a ideia ateísta, porque é tudo muito bem planejado. Então a teologia tem essas formas de estudar, através da história da humanidade. Você também pode estudar sobre Deus, né? Porque você verá que, principalmente, o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, e Deus se revelou a essa nação. E nós temos escritos dentro da Bíblia, dentro da história também. Os judeus, eles são amantes, né, da produção de escritos, eles têm muita literatura. Então, você buscando essas três fontes, né, a revelação geral, através da criação, a revelação específica, através da Bíblia, a revelação dentro da história do povo de Israel e a revelação máxima, né? Porque em Hebreus 1 diz que no outro tempo Deus se revelou aos pais de muitas maneiras, mas por fim se revelou através do seu Filho. Então, através de Cristo, nós temos a revelação máxima, porque ele é a expressão, ele é a imagem do Deus invisível.
como Paulo escreve. Então, dentro da teologia, existem várias definições, subdivisões que podemos listar. Por exemplo, podemos colocar a história, a teologia a partir do prisma histórico, a partir da história da teologia, como é o nosso foco. Então, nós diríamos através da patrística, teologia patrística. O que é a teologia patrística? É a teologia produzida pelos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? É aquele grupo que recebe ali o segundo, terceiro século, eles vêm, alguns deles foram discipulados por apóstolos do Senhor Jesus Cristo, outros foram convertidos por discípulos dos apóstolos. Então, este período se chama de patrística. O próximo período é a teologia medieval, teologia que se desenvolve dentro do catolicismo, que é a Idade Média, o catolicismo domina, né? Se torna uma grande potência, e a produção teológica também, né? Como Tomás de Aquino, Agostinho, Santo Agostinho. Então há muita produção teológica. E por fim, que houve um grande avanço também, a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, cria-se muitas universidades, né? Já existia alguma, mas cria-se muita universidade com foco no ensino da teologia, com foco em especializar as pessoas dentro do campo teológico. E a teologia contemporânea atual, né? A teologia atual que nós estamos fazendo hoje, né? Então, a partir de Barth, ali, né, Karl Barth, até hoje nós estamos vivendo essa produção teológica, né? Existem muitas visões que mudaram, né, pelo fato do que a teologia, ela não é uma ciência exata. A teologia, ela é uma ciência dentro da ciência humana, e dentro das ciências humanas não existe um fim, né? Não existe, vamos bater um martelo aqui e acabou, porque o ser humano ele continua se desenvolvendo no decorrer da sua história. E temos também como dividir a teologia a partir de pontos de vista. Por exemplo, temos dentro da soteriologia duas linhas teológicas muito fortes, muito latentes nos dias de hoje, e que tem grandes debates até os dias atuais, que é a teologia arminiana e a teologia calvinista, que se contrapõem seus pontos de vista em relação à salvação. Temos a teologia católica, temos a teologia neo-ortodoxa, que é a teologia liberal, através de Karl Barth, como já mencionei, entra dentro da contemporânea, porque estamos vivendo muitos partem dessa linha, né, neo-ortodoxa, liberalista, barthiana. Teologia da libertação, essa teologia da libertação dentro do âmbito católico, né, e principalmente surgiu aqui nas Américas, né, surgiu por conta da sociedade. A sociedade necessitava de algo voltado para o ser humano, voltado para suprir as necessidades do ser humano. Então deixa-se aquela linha de visão da teologia clássica, que se embasa dentro da filosofia. A teologia tem a sua base na filosofia, não dá para praticar uma sem a outra, elas são interdependentes, embora hoje essa divisão, né, até Agostinho se estudava a teologia dentro da filosofia, depois começa a ter rupturas, filosofia para um lado, teologia para o outro. Mas a base da teologia está dentro da filosofia clássica. Já da teologia da libertação, a base dela é a sociologia, que ouviram a necessidade dos países subdesenvolvidos, né? Os padres, quando chegaram nas Américas, viram essa necessidade, então passaram a estudar os pontos de vista sociológicos, tanto é que a teologia da libertação, a base dela é nos estudos de Marx, marxismo. E dentro do evangelicalismo, esse aqui dentro do ponto de vista católico, mas dentro do evangelicalismo, dentro do protestantismo, nós temos algo semelhante, né, que adaptaram foi feito algumas adaptações a partir da teologia da libertação, que é a teologia de missão integral, né, que prega, né, que diz o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, é necessário pregar o amor, pregar que Jesus ama, é muito necessário, mas também é necessário levar o pão, né? Então, a teologia da missão integral.
Por ênfase, nós temos a teologia histórica, que é o que nós estamos estudando. Teologia é a história da teologia e a teologia histórica, como que se desenvolveu as doutrinas que hoje nós ensinamos, pregamos e vivemos, como que ela se desenvolveu, o que aconteceu no decorrer da história, quem que foram os promotores, quem foram os apologistas que fizeram a defesa, quem que foram os polemistas, aqueles que levantaram essa bandeira que hoje nós vemos como heresia, que até então eram os debates teológicos do tempo que queriam responder a certas dúvidas, e depois foi tido, né, aquilo que não seguiu ortodoxia, algo correto dentro das escrituras, foi classificado como heresia. Temos a teologia bíblica, que é o estudo desde o Gênesis ao Apocalipse, que vai estudar sobre o autor, sobre data, sobre o que significa alguns termos, o que cada livro quer dizer, um panorama de toda a Bíblia, né? Dependendo do curso que você faz, é mais aprofundado, tem mais aulas sobre uns temas e menos aulas sobre outros. Então, a teologia da Bíblia, né? O que a Bíblia ensina? Temos a teologia filosófica, que a partir da filosofia se analisam os temas bíblicos, temas teológicos. A teologia filosófica é muito forte. Quem deu muita ênfase a ela, São Tomás de Aquino, né, quando ele escreve as 5 vias, provando a existência de Deus a partir da filosofia. Teologia prática, que envolve a prática ministerial, né? Teologia do obreiro, a homilética, a hermenêutica, evangelismo, missões. Então, esses temas entram da prática da teologia. Mordomia cristã, teologia sistemática, que separa, pega os tópicos da Bíblia e separa, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o homem. E também usando a filosofia. É uma sistematização. O que a Bíblia fala sobre o homem, o que se sabe sobre o homem até hoje. Daí pega todas as fontes filosóficas, principalmente a Bíblia, para formar uma doutrina, né, coesa, coerente com a palavra, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre a igreja, sobre a vinda de Cristo. Então, sistematiza todos esses pontos para fazer um estudo por tópicos, sistematizado, por doutrinas. A teologia na formação do conceito e da doutrina, né? Então nós temos no Antigo Testamento a palavra lacar, para doutrina, né? Para ensinamento, ensino, percepção, capacidade. Outra palavra também é a Torá. Torá é uma palavra bem conhecida, né? Torá são os 5 livros ali do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, isto no meio judaico é chamado de Torá, que significa lei, orientação, instrução, orientação divina, né, ou humana até mesmo, mas ali é uma orientação divina. Eles recebem a orientação de Deus no Monte Sinai. Então é a palavra Torá, muito usada no âmbito judaico. Eles gostam muito da tradução instrução, que muitas vezes tem o sentido mais pejorativo do que instrutivo. Então, Torá é as instruções divinas, instruções de Deus para o seu povo. Conceito de doutrina no Novo Testamento, nós temos a palavra do grego, né? O Novo Testamento que nós temos aqui em grego, didaquê, que significa doutrina, instrução, assembleias religiosas dos cristãos. Outra palavra também, didáscalos, que é ensino, instrução, didascalia, né? Que vem de didáscalo, instrução, orientação, ensino. Outra também é logos, né? Que daí deriva tudo o que nós falamos aí, logia, né? Todas as áreas têm, no final, muitas das áreas colocam esse termo no final, logia, né? Teologia, cristologia, paracletologia. Então temos essa logia que significa, ou num termo mais próprio do grego, logia, né? Logia aportuguesado. Logia
no grego. Ato, palavra proferida, a viva voz, que expressa a concepção ou ideias dos ditos de Deus. Então, as falsas doutrinas, né? No âmbito da história da teologia, como comentei anteriormente, nós temos as visões diversas que surgiram sobre alguns assuntos que depois foram refutadas, né? Essas visões que não se enquadravam dentro do propósito bíblico, não tinha base bíblica, foram colocadas como falsas doutrinas ou heresias. Então, refletir sobre as falsas doutrinas é refazer um caminho histórico pela produção identitária da igreja cristã. Os chamados concílios da igreja foram eventos importantes no cerne da igreja que ajudaram a balizar e fortalecer a sã doutrina e a defesa da fé. Então, a base que nós temos, o primeiro concílio que nós temos dentro do contexto bíblico surgiu por conta de uma dúvida, né, acerca das pessoas que estavam se convertendo que não eram judias, eram conhecidos como gentios. E como que deveria se proceder, né, sendo um grupo misto, a igreja, né, sendo esse grupo que tinha judeus e gentios, como proceder? Então, a igreja se reuniu, os principais apóstolos se reuniram para decidir como tratar. E no texto você vai ler que pareceu bem ao Espírito Santo e a eles colocar algumas coisas, né? Não impor encargos, né? Ou seja, os costumes judaicos sobre os gentios, porém algumas observações importantes, né? Carne sufocada, se abster do sangue, imoralidade. Então isso aí foi necessário por vista de santidade, né? Porque a santidade e a comunhão era prezado. Aí nós temos no decorrer da história da igreja, o concílio de Nicéia, que combate, né, se reúne. Por que se reúne esses concílios? Por causa das divisões, as diversas visões de bispos, né, dos principais bispos da época, né? Havia muitos debates entre os bispos alexandrinos e os bispos antioquenos. E quando havia muita divergência, o que se fazia? Se reunia esses concílios, né? Constantino, né, para não haver uma divisão, Constantino com aquela visão política, né, não querendo que o Império de Roma se dividisse, que já estava caminhando, né, para a queda, já não estava mais tão forte, nessa época de 300, ele já não estava mais tão forte como foi outrora. Então, para que não houvesse uma divisão no reino, ele reunia, porque o cristianismo já estava, né, amplo no território romano, no Império Romano, então ele reunia esses bispos para que eles chegassem a um consenso e não houvesse aí uma revolução. Então, Ário, ele negava a natureza divina de Cristo e nesse concílio foi combatido, né, foi deixado o entendimento que o arianismo não é uma doutrina. Daí, lá no concílio de 381, Constantinopla, foi batido ali ao martelo, né? O arianismo é uma heresia. Cristo tem a natureza divina, Cristo é Deus. O concílio de Éfeso, a discussão era sobre a natureza de Cristo e combate ao nestorianismo. Então, dos maiores debates de toda a história teológica gira em torno da pessoa de Cristo, né? Então, aqui se debateu as naturezas. Cristo é homem ou é Deus? Alguns diziam que ele era só um homem com um corpo aperfeiçoado para a missão que recebeu. Outros diziam que era só Deus. Então, havia muito esses debates. E foi decidido aí que ele é plenamente, né, observar a partir das Escrituras que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Ele tinha as duas naturezas. Esse grupo dos nestorianos é um grupo que tem a base do judaísmo, né? O judaísmo tem muitos judeus hoje que são cristãos, que se converteram, chamados de messiânicos, outros nazarenos. Então tem muitos movimentos hoje de judaísmo que se converteram, que acreditam em Yeshua, em Cristo, em Jesus, como o Messias. E para eles, até hoje, né, a divindade de Jesus é algo que eles questionam, né? Por quê? Porque para eles a máxima é o Adonai,
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então eles não conseguem conceber essa natureza divina em Jesus. É isso dentro do pensamento messiânico, certo? Então o nestorianismo, os nestorianos, a partir de Nestório, eles eram, né, judeus, eles eram oriundos, né, desta linha por conta da sua língua, porque tudo que dentro do nestorianismo que tem escrito é em aramaico, né? Então os aramaicos receberam ali da Síria, da Galiléia, a língua de Jesus, que Jesus falava era o aramaico, né? Então, porém a igreja, né, observando que Jesus, né, a partir das Escrituras, nós temos texto que mostra a divindade de Jesus, então colocaram esse grupo como, classificaram como herético, né, heresia, por conta desse ponto de vista. Porém, não era um grupo que vamos dizer assim, ensinavam, o único ponto que eles têm de contraditório, era exatamente não aceitar a natureza divina de Cristo, certo? Mas era um grupo que observava a Torá, observava a palavra, acreditava em Cristo como seu Messias, entendia Jesus como seu Messias, mas não conseguiam conceber, por conta da sua cultura judaica, que Cristo é divino, certo? Por isso classificado como heresia, né? Por isso que reuniram esse concílio em Éfeso para discutir sobre esse posicionamento de Nestório. Concílio da Calcedônia discute novamente a natureza de Cristo, divina e humana, e também já entra o Espírito Santo. Agora começa a entrar discussões sobre o Espírito Santo também. E o Espírito Santo, ele é segundo plano? Como que acontece aí? Ele merece ser reverenciado ou não, né? E aí se estuda, se cria o termo trindade, que dentro da Bíblia, o termo mais próprio a ser usado, que foi usado por Paulo, é divindade, né? Então, quando fala-se de divindade, quando Paulo fala lá da plenitude da divindade, quando ele usa esse termo em si, ele está aplicando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Ou a Ruach HaKodesh, né? Então ele aplica aos três, né? Até a bênção apostólica, ele coloca exatamente esses 3 pontos, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então Paulo traz essa doutrina que dentro do campo teológico até hoje é chamado de doutrina trinitariana. Eu, porém, prefiro usar a palavra bíblica, que é divindade, a doutrina da divindade. Temos o Concílio de Constantinopla, segundo, né, que vai combater o monofisismo, que dizia que Jesus só tinha uma natureza, e o Concílio de Constantinopla terceiro, que combate o monotelismo, né, que é exatamente esses judeus cristãos, né, que se convertiam, colocavam que somente o Pai é Deus. Então a igreja entende a divindade das 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendemos, essa é a nossa doutrina. Heresias da igreja primitiva, temos algumas também, né? Heresia do termo grego aireses, que é quando alguém tem um pensamento diferente do sistema da religião ou de uma religião. Então nós temos o marcionismo negava, né? Marcião negava o Antigo Testamento, achava que o Antigo Testamento não tem mais valor, e também não aceitava outros livros ou cartas como inspirados a não ser os escritos de Paulo, né? Pedro, João e outros que escreveram, ele não aceitava como divinamente inspirado. Só que até desses polemistas nós temos algo, às vezes, bom que se tirar. Marcião foi o primeiro a criar um cânon, né? Que hoje que nós chamamos de cânon bíblico, que são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, ele que iniciou dizendo, esse é inspirado, esse não é. A partir disso, foram fazer os apologistas, né, disseram, não, todos os do Antigo Testamento que nós temos ali são inspirados por Deus e todos os 27 são inspirados por Deus. E cria-se aí o que nós chamamos de cânon bíblico, né? A partir de alguém que tem uma ideia que rejeitou muitas coisas que são inspiradas. Porém,
foi o primeiro ali a formar um cânon, né? Ainda que um cânon bem minúsculo, né? Porque só aceitava os evangelhos e as epístolas de Paulo. Porém, hoje nós temos o cânon bíblico contendo 66 livros da Bíblia, justamente por alguém que polemizou, né? Alguém que pensou sobre esse assunto. Temos o montanismo temos divergências desse grupo, porque o montanismo era um grupo que foi classificado como heresia, como herético, né? Então hoje, dentro do campo teológico, você pode ver muito isso, porém, é aquilo que a igreja ditou, né? E às vezes nem sempre aquilo que a igreja ditou é o que a palavra dita, né? Então nós temos que entender isso, do ponto de vista histórico. Nem sempre o que foi decidido dentro do concílio condiz com o que a Bíblia fala, né? O montanismo era um grupo que se ligava muito às profecias, revelações. É um grupo na história que nós temos, lá do tempo dos pais da igreja, que podemos chamar de pentecostais, né? Se ligava a isso. Porém, por que eles foram classificados como contrariavam os ensinos dos bispos, né? Eles contrariavam a hierarquia dos bispos. Eles achavam que os bispos não tinham que ter supremacia. Então, como eles combatiam a instituição, o grupo mereceu, vamos dizer assim, né, ficou sob ataque, né? Porque quando você se levanta contra uma grande instituição, né, você vai ser salvo muitas vezes de ataque. Então foi um grupo que nós temos na história que eram pentecostais, acreditavam em línguas estranhas, acreditavam nos dons. Então é um grupo lá na igreja primitiva, do tempo primitivo, que tem essa base, e por falar da instituição, foi tido como herege. Até porque depois, logo na sequência, você vai ver muitos teólogos, né, que são católicos, que começaram a questionar algumas práticas dentro da igreja. E esses sempre foram perseguidos, até que surgiu aí a Reforma Protestante. Então, chegou um ponto que realmente os ensinos não estavam batendo e houve a Reforma. O pelagianismo, o Pelágio, como ele viveu, Pelágio foi um monge, viveu, né, nesse âmbito do monastério. Por que ele foi classificado aí como herege? Porque ele criou uma teoria, né, ele criou uma linha teológica, melhor dizendo, que ela funcionava na teoria, mas na prática não era assim. O que ele dizia? Ele dizia que o homem pode ser santo, o homem é santo, independente de Cristo. Então, esse foi o problema de Pelágio. Pelágio deixou uma ideia no ar de ambiguidade, que o homem pode ser santo sem Cristo. Então isso é inconcebível no que se refere à Bíblia, porque hoje nós só podemos ser santos por conta da santificação que Cristo realizou por nós. Porque santificação é o preço de uma oferta em depósito. Cristo é esta oferta que se entregou por nós, nos dando a capacidade de ser hoje santo, né? Paulo escreve aos Coríntios dizendo: a igreja de Deus, santificado, chamado para ser santo. Então nós só podemos viver em santidade a partir de Cristo. Antes é impossível. Então, depois, como ele foi foi refutado por Agostinho, aí ele vai dizer que era teoria, né? Por isso que eu coloquei esse ponto, né? Na teoria, né? Na teoria poderia existir isso, né? Mas na prática ninguém conseguiu ser santo sem Jesus. E aí surge aí a raiz, né? Nesse debate de Pelágio com Agostinho, surge a raiz do que hoje é bem estruturado, chamado calvinismo, né? Então Agostinho foi o que lançou a semente aí para Calvino, né? E Calvino regou e floresceu. Hoje nós temos aí o ponto de vista calvinista, por conta desse desenvolvimento na história da teologia, que nós estamos estudando, história da teologia. Então, se hoje nós temos um pensamento, é porque levou anos, gerações, um lançou a semente, o outro veio colher, regou, e hoje nós estamos colhendo o fruto desses debates lá na antiguidade. Temos também as seitas na igreja, né? Então, temos seita, provém do latim partido, secta, né? Partido, facção, escolha filosófica. Então, muito vale a pena lembrar que quando você lê essa palavra na Bíblia,
seita, ela não tem um sentido pejorativo. Por exemplo, os judeus tinham muitas seitas, chega até 10, né? A seita dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos zelotes. Então tinha muitas seitas, ou seja, muitos partidos, muitas facções, porém que tinham algo em comum, que não era divisível. Só que a partir do ponto de vista teológico da igreja, nós já temos, hoje, usa-se o sentido de seita para algo pejorativo. O sentido da palavra seita é pejorativo. O que é uma seita hoje? É uma religião que prega doutrinas antibíblicas, que prega heresias, que prega assuntos que não condiz com a Bíblia. Então, quais são as características? 4 elementos para você identificar a seita. Existe a adição, então esse grupo adiciona algo à Bíblia como fonte de autoridade. Então, eles têm a Bíblia como autoridade, mas esse vai ter um livro, né? Vai ter um livro que vai ser ou igual e às vezes até mais, né? Mais lido e ouvido do que a própria Bíblia. Tem a subtração, tira alguns textos, tira alguns pontos que eles não aceitam, da pessoa de Cristo também, né? Então, deturpam ali a visão acerca da pessoa de Cristo. Multiplicação, um grupo que prega a salvação através de boas obras, de várias formas de ser salvo. A salvação não é somente pela fé, não é somente pela graça, não é somente por Cristo. A salvação depende de você fazer algumas coisas. Tem divisão também. Quais são as divisões? Grupo de vida e finalidade entre Deus e a organização, né? Então, às vezes, a organização vai ser ouvida e tida como voz divina, né? Então, é um ponto contraditório às Escrituras, porque Deus está acima de todo e qualquer pensamento ou formulação de sistematização do ser humano, né? Deus não pode ser preso, né, à visão do protestantismo, à visão do catolicismo. Deus está muito além. Então, essa foi a nossa aula sobre história da teologia. Apenas algumas bases que você poderá aprofundar. Então, um livro que eu recomendo muito é Os 2000 anos de História da Teologia, de Roger Olson. Então, se você quer algo aprofundado, que você vai ter esmiuçado sobre a história de teologia, leia esse livro, né? A História da Teologia de Roger Olson. 2000 anos de história. Ele traz desde o período apostólico até os nossos dias. Foi muito bom partilhar este conhecimento da história de teologia com vocês e eu espero que vocês aprofundem esse conhecimento que é muito interessante. Deus os abençoe.